Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para responder presente à obra do Senhor, ao chamado do Senhor. Estamos neste último trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2023. Continuamos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até Jesus voltar. As lições desse trimestre são comentadas pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, é o líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. Hoje estudaremos a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Se você quiser nos acompanhar lendo a bendita palavra do Senhor, você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 8, e o versículo 14 a 18. Glória a Deus. Meus amados, nós queremos dizer que, conforme o tema aqui, uma perspectiva pentecostal de missões, perspectiva é um ponto de vista sobre uma situação específica. Isto é, tudo que Deus fez desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, tem esse ponto de vista. Que ponto de vista é esse? Ganhar almas. Tirar pessoas do mau caminho e trazer para o bom caminho. Tirar pessoas do inferno e trazer para o céu. Tirar pessoas da ignorância e trazer para o reino celestial. Então, tudo que Deus fez nesse sentido, fez com esse pensamento e fez com essa perspectiva. Na leitura em classe, que nós dissemos aqui em Atos capítulo 2, versículos 1 a 8 e versículos 14 a 18, está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Pentecoste, meus amados irmãos e você que nos assiste, era uma festa judaica, que pode ser o Pentecoste ou a festa da colheita, e que era realizada 50 dias após a Páscoa. Então, nesse dia, ou nesses dias, Jerusalém estava repleta de gente de todos os povos, de todas as nações ali vizinhas. Então, cumprindo-se os dias de Pentecostes, isto é, eram os dias da festa. Mas não se cumpria ali apenas o dia de Pentecostes. Cumpria-se também ali uma ordem expressa do Senhor Jesus Cristo, que antes de subir, ele deixa aos apóstolos, aos discípulos ali, e a nós outros que seguiríamos este trabalho. Ficai
em Jerusalém. E veja que se você for ler em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele é específico, ficai na cidade de Jerusalém. Ele não é para ficar próximo, não é para ficar, não, é para ficar na cidade, em algum lugar dentro da cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E qual era a perspectiva, qual era o ponto de vista de Jesus nesse ficar em Jerusalém até que recebesse o poder? Para que depois fossem pregar o evangelho. Para que pudesse depois, com o poder do Espírito Santo, encorajados pelo Espírito Santo, fossem tirar as almas do pecado por meio da pregação da palavra de Deus. Estava-se cumprindo ali também essa espera maravilhosa para que as pessoas fossem pregar. E onde eles estavam? Aqui diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Em João capítulo 19 e versículo 8, nós podemos ler que os discípulos, assim que Jesus subiu, por causa das ameaças dos judeus e que eles estavam com medo, João capítulo 20, versículo 19, diz que eles estavam, eu vou ler, eles estavam nesse lugar com medo dos judeus. João 20, 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, isto é, o domingo após a morte do Senhor, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então eles estavam ali exatamente no templo, ou outros lugares dizem que era no cenáculo, apesar de estar com medo dos judeus, mas eles estavam também cumprindo aquela ordem: ficai aí, até que sejais revestidos de poder. Quando aqueles dois discípulos fugiam de Jerusalém reclamando, provavelmente decepcionados porque Jesus havia morrido e, no dizer deles, não havia ressuscitado ainda, diz a Bíblia que Jesus acompanhou a eles, seguiu-os até Emaús, eles conversavam entre si, mas eles não reconheceram o Senhor. Só foram reconhecer quando chegaram lá em Emaús, e aí eles convenceram Jesus a jantar com eles. E quando Jesus senta-se à mesa, ele toma o pão e dá graças. Então, por aquele gesto de Jesus tomar o pão e dar graças, eles conheceram que era o Senhor Jesus que já havia ressuscitado. Então, ele diz aqui, em Lucas capítulo 24, versículo 36, que eles retornam então, 33, eles retornam então a Jerusalém, após eles terem a certeza de que Jesus havia ressuscitado, eles retornam a Jerusalém e encontram os discípulos exatamente naquele lugar, juntos, com medo dos judeus. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Veja que aqui, nessa passagem, não estavam apenas os 11 apóstolos, mas estavam outros com eles. Outras pessoas que estavam ali. E que depois, lá na frente, quando vem o Pentecoste vem, a Bíblia diz que eles estavam ali mais ou menos em 120 pessoas. De 500 que haviam inicialmente se reunido, apenas 120 estavam ali esperando essa promessa que Jesus havia feito. Então, tudo que o Senhor fez, de lá até cá, tem esse viés evangelístico, esse viés de se pregar a palavra de Deus. Porque na Bíblia,
a palavra missão não vai ser encontrada. Aquilo que nós hoje modernamente chamamos de missão, Jesus falava pregação. Ele diz lá em Marcos, ide por todo mundo e pregai. Então, esse ide por todo mundo, nós interpretamos como sendo missão, que é uma incumbência que alguém deve cumprir por ordem de outrem, por pedido ou por ordem. Então, missão é uma incumbência. Então, ele deixou essa incumbência para que a igreja de Deus, nós que formamos a igreja de Deus, e não mais apenas os judeus, pregássemos a palavra do Senhor. Então, nós somos hoje considerados evangélicos, conhecidos como evangélicos. Por quê? Porque nós temos um compromisso que está nos evangelhos para que pudéssemos continuar pregando a palavra de Deus, cumprindo essa ordem, essa incumbência, essa tarefa que o Senhor deixou para que façamos. Porque pregamos a autoridade bíblica e nessa autoridade cremos. Nós pregamos com a autoridade bíblica que Jesus deixou. Jesus uma vez estava pregando e com tanta autoridade que alguém disse, esse é diferente dos fariseus, esse prega como tendo autoridade. Então essa autoridade que Jesus tem e que deixou para nós, é com ela que nós pregamos o evangelho e é com ela que nós ganhamos as almas para o reino de Deus. Porque temos o apelo de anunciar Cristo aos outros. Aos outros. Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 20, que ele não queria pregar aonde outros já haviam pregado. Essa é a regra para que a igreja se expanda. Nós chamamos às vezes de pescar na lagoa alheia. É pregar aonde as pessoas já pregaram. Isto é, às vezes tem pessoas que gostam de pregar para tirar outro de outras igrejas. Quer dizer, quer colocar defeito em alguém de uma igreja e quer trazer para a igreja dele. Isso não é pregação. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15 e versículo 20. Aos Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, o evangélico, o crente que quer ver o reino de Deus se expandir, que quer ver as almas salvas, ele não fica rodeando ali no mesmo lugar onde outros já pregaram. Ele vai buscar as almas que muitas vezes nunca nem ouviram o evangelho. Então, o evangélico é exatamente para isso. O evangélico, ele tem essa tríplice missão. Ele tem a autoridade das Escrituras, ele tem a mensagem da salvação pela fé, que está lá em Romanos, e que foi o que fez com que Lutero se separasse da Igreja Católica, porque a salvação é pela fé e não por indulgência, e não por interferência de homem algum. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então nós temos essa autoridade de fazer isso. E temos o sacerdócio universal dos crentes. De acordo com o missiólogo Paulo Pormerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza
e dinamismo da fé cristã. Então nós somos evangélicos porque somos pessoas que vivem pelo evangelho. O evangelho é a nossa regra de fé e prática. E quais são as contribuições pentecostais? Ora, a gente está vendo lá que a descida do Pentecoste, 50 dias antes, aliás, 50 dias após a Páscoa, e a Bíblia diz também que naqueles dias estavam habitando em Jerusalém. Esse habitar aqui não significa dizer que eles estavam morando, eles estavam ali esperando que a festa acontecesse, eles vieram adorar a Deus. E aqueles feitos, como a Bíblia diz que eles viram, como eles estavam ali reunidos, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Isso eles viram, não é que eles pensaram, não era um sonho, não, eles viram. O Espírito Santo se apresentou, aí todos eles viram essa língua repartida como que de fogo. Isso foi tão maravilhoso que a Bíblia diz que eles todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E que contribuição nós podemos tirar daqui? Daqui nós vamos ver que o Pedro que negou a Jesus, o Pedro que cortou a orelha do servo do sacerdote, o Pedro que tem aquele comportamento estourado, aquele pavio curto. Pedro agora recebendo o Espírito Santo. Ele, no mesmo capítulo, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Olha aí a autoridade que Jesus tinha prometido. Ficai em Jerusalém, para que até que do alto recebam a virtude do Espírito Santo, ou recebam poder para testificar. Então Pedro agora, ele recebe o poder e ele começa a testificar. E desse testemunho que ele dá aqui, dessa palavra que ele dá aqui, a Bíblia diz que se agregam à igreja cerca de 3.000 almas. Então vejam que a condição inseparável para se ganhar almas não é ter um discurso bonito baseado na boa gramática. Não é ter um discurso bonito com a voz de locutor. Isso ajuda sobremaneira. Mas a regra para se ganhar almas é ter a autoridade do Espírito Santo. Porque as pessoas lá do passado, o Pedro, que não era analfabeto não, mas era considerado indouto, foi um homem que ganhou milhares e milhares de almas. E não era pela sua sabedoria intelectual, não. Era pelo seu poder espiritual recebido da parte do Senhor. A obra missionária depois do Pentecoste. Aí foi uma bênção. A obra antes do Pentecoste, nós vamos ver que a igreja não começou no Pentecoste. Eu sempre digo, alguns dizem que a igreja foi iniciada no Pentecoste. Não, a igreja foi, digamos que inaugurada, porque lá em Lucas, capítulo 6, Jesus já escolheu os seus apóstolos. No capítulo 9, ele enviou os seus apóstolos. No capítulo 10, ele enviou mais 70 discípulos. E todo esse povo ganhava muita alma. Muitas almas. A Bíblia diz que as pessoas criam naquilo que ouviam. Mas em Pentecoste foi o dia memorável. Foi quando o Espírito Santo desceu para que as pessoas que antes pregavam, mas que não tinham o revestimento, agora teriam coragem, aquele revestimento, algo novo para pregar o Evangelho. Então, a causa da obra missionária da primeira igreja foi exatamente isso. A descida do Espírito Santo que encheu as pessoas e elas agora começam
a pregar o evangelho com toda a galhardia, com toda a simpatia, com todo o amor e com todo o desvelo. O período que a igreja viveu, seu maior crescimento foi no primeiro século de nossa era. E o que é isso? Primeiro que a Bíblia diz que naquela época nós não tínhamos a ganância que temos hoje. Naquela época a Bíblia diz que não existia pobre entre eles. E aqueles que tinham propriedade, eles usavam como não fosse dele, eles entregavam à comunidade. E segundo, eles criam verdadeiramente naquilo que pregavam. Terceiro, eles não tinham outras intenções na hora de pregar. Eles não estavam olhando se tinha uma casa bonita, bem mobiliada, para quando voltasse do evangelismo descansar. Apesar de que isso é maravilhoso. Eles não queriam saber se tinha um carro novo, com ar-condicionado, um carro... Não queriam saber disso. Eles pregavam o evangelho, que nem carro existia na época, mas pregavam a si mesmo. Eles não queriam saber o tamanho do salário, da recompensa financeira que eles teriam. Não. Eles estavam prontos para ganhar almas para o reino de Deus, porque Jesus já os havia instruído. Deixe comigo, eu que envio, garanto. Não leve comida, não leve alforje para... Não leve nada, não leve dinheiro, eu garanto. Então, o Espírito Santo era que impulsionava as pessoas a pregar, e não bens materiais. Por isso, o primeiro século da igreja foi o tempo de maior crescimento da igreja até hoje. A expansão missionária da primeira igreja. Irmãos, hoje nós temos igrejas cheias de crentes, igrejas grandes, verdadeiras catedrais, mas cheias de crentes vazios, cheias de obreiros interessados em outras coisas, cheia de gente que cheia de crente consumista, pessoas que recebem tudo e não levam nada, recebem tudo que está ali, mas não levam nada para casa, porque também não recebeu nada. Gritos, mentiras, testemunhos inventados. Então, hoje nós temos igrejas cheias, porém, poucos salvos. Eu diria igrejas inchadas, mal ensinadas, mal dirigidas. A igreja primeira, a igreja do primeiro século, era uma igreja edificada na palavra. Era uma igreja que cria naquilo que eu via, era uma igreja que examinava as escrituras. Infelizmente, a gente está perdendo isso. E o Senhor Jesus já disse isso. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja bem o termo que ele diz. Se esfriará significa dizer que ele vai se esfriando devagar. As pessoas estão na igreja, mas estão cada vez mais frias. Os pastores estão na igreja, muitos deles, mas estão cada vez mais frios. Muitos deles já não têm gosto a ensinar a palavra. Muitos deles estão insatisfeitos com a função que exercem. Mas o nosso Deus é aquele que ainda é o dono da igreja. E eu sempre digo, se Jesus disse que muitos se esfriarão, eu não quero estar entre os frios. Se Jesus disse que se o prazo, se aqueles dias não forem antecipados, poucos ou quase nenhum se salvaria. Eu não quero estar no meio da maioria, eu quero estar no meio dos poucos que subirão para o céu. Eu ainda creio no poder da palavra de Deus. Eu ainda creio que a palavra de Deus transforma. E nessa crença eu quero esperar o meu Jesus. Eu quero esperar o Jesus que virá do céu buscar a igreja. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Não há como alguém separar
o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo da obra missionária. O que acontece é que os missionários modernos, eles estão muito interessados em estar na Europa. A Europa, meus amados irmãos, infelizmente, a Europa que evangelizou o mundo, hoje está numa frieza que não é brincadeira. As igrejas estão sendo transformadas em casas de festas, casas comerciais. Mas mesmo assim, muitos missionários querem estar lá. Porque onde é que fulano está? Está na Europa. Fulano está nos Estados Unidos, que já foi uma nação eminentemente crente, evangélica, esfriou de vez. Mas as pessoas, por status, querem estar lá. Produtos dos seus trabalhos, pouco se tem, mas quer estar lá. Porque está na Europa, está num país de primeiro mundo. Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoa de forma alguma. Deus quer salvar na Europa, na África, nos Estados Unidos, na América do Sul, em qualquer lugar ele quer salvar. Agora, ele quer que, tanto na Europa, quanto na África, quanto na América do Sul, tenham homens e mulheres que estejam dispostos a largar o mundo, a largar os prazeres, largar os interesses outros para centralizar o interesse na salvação de almas. E Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os pecadores, aqueles que se reconhecem pecadores. Os sãos, ele diz, não necessitam de médico, isto é, aqueles que acham que não são pecadores não necessitam de pregação, porque eles não querem se arrepender. O mundo deles é outro, o Deus deles é o dinheiro, são os bens materiais. As pessoas que mais ganharam almas, ou que mais ganham almas, são as pessoas que mais oraram. As pessoas que mais oram. Quando a gente lê o livro Heróis da Fé, a gente vê ali que as pessoas que mais pregavam o evangelho não oravam menos de 2 horas por dia. Quantos minutos nós estamos orando hoje? Você está orando quantos minutos hoje? Ao anoitecer para dormir ou ao amanhecer? Quantos minutos você está orando? Quando nós não oramos, nós estamos muito susceptíveis a perdermos a batalha para o inimigo que está sempre buscando a quem possa tragar. Devemos saber que o Espírito Santo, no modelo bíblico, no modelo apostólico, é quem escolhe e quem envia missionários. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 29, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que mais retrata, é o livro histórico das missões da igreja. Quando o Espírito Santo diz, separai-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho preparada. Quando Deus traz Abraão de lá de Ur dos Caldeus para fundar a nação de Israel. Quando os apóstolos se unem para dizer, Paulo, não vá para Jerusalém, você vai ser preso. E ele diz, por que vocês estão dizendo isso? Vocês estão magoando o meu coração. Eu não estou só pronto a ser preso, não, eu estou pronto a morrer pelo amor do evangelho. Isso é uma capacidade sobrenatural. Isso é uma capacidade que vem de Deus. Homem nenhum tem essa capacidade. Só Jesus, só o Espírito Santo, ele escolhe e encaminha. Quando a pessoa vai e não dá certo, é porque ou o Espírito Santo não escolheu, ou ele tendo sido escolhido se desviou. Mas o Espírito Santo escolhe, encaminha e cuida. Como cuidou de vários e vários homens de Deus e mulheres de Deus também. Deus age para que as almas sejam ganhas
única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus aparece pela primeira vez aos apóstolos, que estavam presos lá no cenáculo com medo dos judeus, ele diz: recebei o Espírito Santo. Então, não adianta grito, não adianta discursos prolongados, não adianta horas e horas de homilias, não adianta nada disso. Se nós não tivermos a capacitação do Espírito Santo, nada vai acontecer. Podemos até ganhar alguma alma, porque é a palavra de Deus que ganha. Mas o fruto vai ser pequeno, porque a Bíblia diz que nós devemos pregar e ensinar. Pregar e fazer discípulo. Se você tem uma igreja cheia, mas que não é ensinada nas letras sagradas, possivelmente há uma grande chance delas irem se esfriando e saindo do caminho. Mas que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos ter como única regra a porção do Espírito Santo, para que possamos ganhar as almas para o Senhor. Essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Serviu lá no século I e ainda serve hoje no século XXI e servirá até que o Senhor venha buscar a sua igreja para estar com ele nos ares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.